Bem-vindo a mais um 360 graus, aqui na TV Cidade. O programa de hoje vai trazer um assunto muito interessante sobre como evitar erros na cirurgia plástica, com o Dr. Rafael Colombi Frota. Não saia daí! Ele é médico, cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, trabalha no Hospital Albert Einstein. Se eu for falar o currículo todo dele aqui, vai acabar o bloco, gente, porque ele é formidável. É um prazer, Dr. Rafael, tê-lo aqui comigo. O prazer é meu, Mary. É um prazer também falar para toda a TV Cidade, todos os telespectadores. E vamos tirar algumas dúvidas aí sobre a especialidade. Isso, doutor. Eu sei que você se formou no Espírito Santo. Você é natural de lá, do Espírito Santo? Conta para mim, como que você veio parar aqui? Isso, naturalmente, eu sou do interior do Espírito Santo, eu fiz faculdade pela Federal do Espírito Santo, né? Faculdade de Medicina. Sei. E toda a minha formação cirúrgica eu acabei vindo para São Paulo para fazer, e São Paulo vai absorvendo um pouco a gente, né? Em relação à especialidade. É verdade, então você adotou aqui. Já estou um bom tempo aqui na cidade, acho que sim. Que bom. E fala para mim, dentro das várias áreas da medicina, por que você optou pela cirurgia plástica? Durante a faculdade, a especialidade cirúrgica ela já veio com mais naturalidade para mim, em relação à objetividade, resolubilidade, centro cirúrgico e toda essa rotina. Aí eu conheci a cirurgia plástica durante a própria formação da carreira acadêmica. Dentre as especialidades cirúrgicas, tinham várias. A plástica foi a que mais encheu os olhos, às vezes pela relação médico-paciente, pelo ato, às vezes, de transformar uma deformidade, não necessariamente a cirurgia estética, mas a cirurgia reparadora. Você traz uma deformidade do paciente para algo menos complexo, né? E em relação à cirurgia estética também, muitas pacientes têm complexos com seu biotipo, e isso traz a elas ou a eles também, que a cirurgia masculina está crescendo cada vez mais, uma melhor qualidade de vida. Então você adotou por isso a cirurgia plástica, por tudo isso, né? Sim, é uma especialidade bem extensa, né? A gente fala desde a unha encravada, desde um dedão até o implante capilar. Então, a plástica ela envolve todo o corpo. É uma especialidade de desafios. Não existe uma fórmula como, por exemplo, se você tem um cálculo renal, tem que quebrar o cálculo. Na plástica, não. Ela depende muito do bom senso do médico, porque não existe assim, vou tirar 5 centímetros de pele ou de gordura. Um pouco que você pode tirar pode ser o muito para determinados pacientes. E vice-versa. Então, depende muito do bom senso, da expectativa do paciente e do seu atendimento uniforme, né? Com isso, para você atender a realidade, a expectativa desse paciente. Verdade, doutor. E, na sua opinião, quais são os principais causadores de erros médicos na cirurgia plástica? Sim, Mary, isso, na verdade, é um grande problema e é muito importante ressaltar para vocês, telespectadores, principalmente. Queiram fazer uma cirurgia plástica, procurem um bom profissional. Primeira coisa, os erros médicos vêm quase 98%, isso é estatístico. Foi pego todos os processos de São Paulo relacionados a procedimentos estéticos e cirurgia plástica. Quase 98% foram realizados por não cirurgiões plásticos que vieram fazer uma cirurgia plástica. Então, o primeiro passo saiba se o seu médico, se essa opção sua está correta, se ele realmente é um cirurgião plástico. Como? Existem várias formas. Uma delas entre no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e confira se esse médico se ele é membro da sociedade. Lá. Ele sendo membro da sociedade, quer dizer que ele tem no mínimo 11 anos de formação médica. 6 de medicina, 2 de cirurgia geral,
3 de cirurgia plástica. Então, isso é um dos parâmetros para você confiar nesse profissional, que ele tem uma expertise para te dar esse atendimento. A partir disso, você vê as outras coisas, né? Não há o bom sem defeito. Então, você vê onde que ele trabalha. Ele trabalha em bons hospitais, isso acaba nivelando um pouco o profissional, né? Bons, idôneos hospitais não aceitam qualquer profissional. Esse profissional já tem que ter um certo currículo, uma certa história nessa área. Exatamente. Então, os erros em cirurgia plástica geralmente são causados por não cirurgiões plásticos que tentam fazer plástica. Ou aquele profissional que acabou não se adaptando a um determinado meio e fez da profissão uma forma errada de se viver. E acontece muito, né, doutor? A gente vê muito esses casos de cirurgiões que falam, você pensa que é e nem está lá cadastrado, como você acaba de explicar aqui para o pessoal que está nos assistindo. E acontece coisas horríveis, né? Não com a pessoa que vai fazer ali. Vai toda pensando que vai sair com um sonho, um desejo de um sonho se transformar numa realidade e acaba tendo um pesadelo, né? A cirurgia plástica, méritos telespectadores, para muitos ou para a grande maioria, principalmente se tratando de cirurgia estética, a cirurgia plástica é uma magia. Vai sanar uma necessidade daquele paciente. Então, o que eu costumo dizer, a cirurgia plástica é como se fosse um teatro. Ela tem que ter um início, um meio e um fim. O início é aquele bate-papo, é aquela consulta, é você fazer uma boa anamnese, colher uma boa história do paciente, se esse paciente tem alergia ou não, vai minimizar as complicações dele, reconhecer a expectativa dele, se ele realmente está fazendo uma cirurgia porque ele precisa, para saciar uma necessidade do biotipo dele, ou se é algo mais psicológico, ou se ele está querendo cobrir uma história em relação àquele procedimento. Através do exame físico, você vai complementar essa história e ver se ele realmente tem indicação daquele procedimento e até minimizar os erros. Será que ele tem uma tendência a fazer uma cicatriz hipertrófica? Será que ele tem uma tendência a fazer um queloide? Então, isso você consegue já dialogar e conversar com o paciente. E uma complicação cirúrgica não vira um erro médico, como muitos acreditam. O meio dessa peça é justamente o procedimento cirúrgico. Ele tem que ser todo feito de uma forma adequada, desde a anestesia até mesmo o fim da cirurgia, com o acordar do paciente e a alta. Tudo tem que estar muito correto. E o fim dessa história é exatamente como que o paciente vai lidar no seu pós-operatório. Seguir as orientações que foram lhe dadas. Isso a gente vai falar também do pós-operatório. Porque senão aquela magia de se resolver um problema, sonho, né, o seu sonho da cirurgia plástica, então o fim desse teatro, algo que poderia ser benéfico a esse paciente, trazer uma felicidade no seu fim, pode virar um drama ou, uma depressão, infelizmente, uma tragédia em se tratando desse teatro. Sim, é verdade. Como a gente falou agora, existem, de fato, os erros médicos, mas também existe a questão de que cada organismo reage de uma forma diferente. No pré-operatório, é possível identificar essas diferenças para minimizar os riscos, como você falou alguma coisa sobre isso agora? Sim, no pré-operatório nós conseguimos minimizar o risco de problemas que o paciente já possui. Se numa boa história, numa boa anamnese, o paciente te relata que ele tem alergia a determinadas medicações, ou que ele teve um problema na anestesia numa cirurgia prévia, ou que ele fez um corte no corpo e formou-se um queloide. Então, tudo isso a gente consegue minimizar para o pós-operatório, certo? E desde a da escolha da anestesia, certo? Até mesmo as medicações que você vai passar no pós-operatório. Então, muitas vezes, uma complicação que você poderia ter, você pode evitar. Em coisas principais, tipo coagulopatias, risco de sangramento, alergia a antibiótico, infecções. Então, tudo isso pode ser minimizado com uma boa história clínica. Agora, desde que você haja um desconhecimento de tudo isso, aí basta você realmente deixar o seu contato com o paciente. Isso deve ser feito sempre, para qualquer problema
que ocorra no pós-operatório imediato, ou no seu pós-operatório, nesse andar mesmo, que ele entre em contato com a sua clínica ou contigo para você ver esse problema e tentar tratá-lo o mais rápido possível, para que ele não aumente, não magnifique, e aí sim diminui as possibilidades de reparo. De reparo. E uma das grandes preocupações de quem quer fazer uma cirurgia é justamente o medo da anestesia. Essa preocupação é real? Eu, por exemplo, morro de medo da anestesia. A anestesia ela é indicada conforme a indicação cirúrgica, né? Eu trabalho numa equipe multidisciplinar, então o meu anestesista ele não vai indicar a mesma anestesia para todos os procedimentos. Ele vai te indicar uma anestesia geral porque você vai tirar uma pinta, certo? Então, agora, você vai fazer uma cirurgia grande, é indicado a anestesia geral. Eu acho que é a anestesia que todos os pacientes têm mais medo, pelo fato dela estar inconsciente, estar entubada. Mas, para quem não sabe, a anestesia geral é a anestesia mais segura que existe em todo o mundo e talvez a mais segura que vai continuar existindo. Afinal, o anestesista, que é um médico especializado para isso, ele está com todo o controle do seu organismo nas mãos dele. A parte do seu pulmão ele controla pela ventilação mecânica e todos os seus dados cardiovasculares ele também controla através de monitorização, pressão, tudo. Então, é uma anestesia bem confortável. Afinal, o paciente ele dorme, quando ele acordou, está tudo pronto, ele não viu o tempo passar e deu tudo certo. Então, é uma anestesia muito segura. Por quê? Às vezes você faz uma anestesia e o paciente tem um choque anafilático, fecha a glote, ele não consegue respirar. Em alguns casos, é até difícil que ocorra essa intubação. Então, com essa atividade de ocorrer intubação, você acaba deixando essa anestesia, que seria inicialmente algo simples, algo mais complexo do que uma própria anestesia geral, em que sua via aérea já está pega pelo anestesista e onde ele consegue conduzir melhor. E, doutor, você já rejeitou alguma cirurgia plástica porque avaliou que o risco seria muito grande? Sim. Isso depende muito da sua história com o paciente, da sua consulta. Então, muitas vezes, o paciente não tem indicação de fazer aquela cirurgia. Ele está equivocado. Às vezes, é uma senhora que quer fazer um lifting facial, quer melhorar a sua face, mas ela tem várias comorbidades. Então, o risco da anestesia em si, das medicações, do procedimento cirúrgico, às vezes até uma coagulopatia grave, uma insuficiência renal importante, aí realmente o risco supera o benefício. E outra forma de você contraindicar uma cirurgia são os transtornos dismórficos, em que o paciente ele se acha, ele se vê no espelho de uma forma como ele não é. Então você vê pessoas que operam o nariz 15 vezes, nunca está satisfeito e acaba tendo um grande problema por isso. Entendi. E, doutor, sabemos que tem hábitos e estilos de vida que podem comprometer o resultado da cirurgia plástica. Que recomendações você daria para os seus pacientes para a gente finalizar aqui o programa? Então, os hábitos, eles não serão negados num pós-operatório para sempre, ad eterno. Eles são normalmente temporários. Por exemplo, uma dona de casa vai fazer uma cirurgia de face, ou nariz, ou pálpebras. Claro, ela está acostumada a abrir o forno, cozinhar, limpar o chão. Durante um determinado período, ela não vai poder baixar a cabeça, não vai poder ficar exposta a fontes de calor. Por quê? Porque isso aumenta o risco de sangramento, de hematoma. Mas isso tudo é temporário. O mesmo caso ocorre, às vezes, para uma pessoa que tem um hábito de ir na academia todos os dias, põe uma prótese de silicone e ela vai ter que aguardar uns 2 meses até voltar a fazer os exercícios de braço, costa, peito. Mas isso não impede que ela faça uma caminhada antes ou exercícios de perna. Então, tudo isso é modelado. Ok, doutor. Eu finalizo o programa, então, agradecendo muito a presença do doutor Rafael. Você quer deixar algum contato, doutor? Sim, eu agradeço a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas e, para tirar outras delas, nós temos na rede social a página do Instagram, @RafaelFrota, e também uma página no Facebook, Rafael Frota, Cirurgia Plástica, onde a gente tira algumas dúvidas em relação aos procedimentos cirúrgicos, indicações, e pode curtir lá e acompanhar, nos seguir e tirar suas dúvidas. Também mande para a gente também suas dúvidas
para a gente abordar esses temas. Muito obrigada pela sua presença aqui no 360 Graus. Eu que agradeço. Não saia daí, porque eu volto com uma grande intérprete da música internacional.